mais 3 mistérios científicos à luz da espiritualidade. Vamos continuar esta série aqui do canal, hoje trazendo mais 3. A lucidez terminal, ou melhora da morte, as EQMs e a história de um gato que previu dezenas de desencarnes. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Certa vez, um famoso físico irlandês chamado Lord Kelvin disse que a ciência será sempre obrigada a encarar os fatos face a face. Há assuntos para os quais a ciência ainda não tem uma explicação fechada. E a espiritualidade traz hipóteses muito plausíveis. Esta série é sobre isso. Então vamos para o mistério número 1, a melhora da morte. O processo de desencarne para humanidades do nosso nível evolutivo ainda é marcado por grande sofrimento para todos os envolvidos. Para o desencarnante, seus familiares, equipes de saúde, também tem um impacto emocional. E é muito comum nesse processo que as pessoas que estão chegando perto da desencarnação subitamente apresentem uma melhora significativa e logo em seguida vem a óbito. Esse fenômeno é conhecido na ciência como melhora da morte ou lucidez terminal. Durante esse episódio, a pessoa pode ter vontade de se alimentar, de ver seus familiares. Houve até um biólogo alemão chamado Michael Nunn que realizou um estudo sobre a lucidez terminal. E ele descobriu que 42% das pessoas que apresentavam a melhora da morte vinham a óbito no mesmo dia e 84% na mesma semana. A ciência ainda não tem uma explicação para essa melhora tão súbita e logo em seguida as pessoas vêm a óbito. Há um relato muito interessante no livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier. André Luiz, o espírito que dita a obra, estava acompanhando o desencarne de um homem chamado Dimas. Já até citamos este caso em outros vídeos aqui do canal, mas Dimas apresentou esta melhora da morte e foi uma estratégia do mundo espiritual, porque André Luiz percebeu que Dimas estava com dificuldades de deixar o corpo físico, completando o processo de desencarne, porque as vibrações de seus familiares desesperados compunham uma espécie de teia energética que o retinha no corpo físico. Então, nesse caso, a melhora da morte foi uma estratégia que a espiritualidade promoveu, induzindo Dimas a uma melhora no estado geral, para que os familiares se tranquilizassem e os deixassem por um tempo. Nesse momento, aquela teia energética ficou mais amena, a espiritualidade pôde concluir o procedimento de desencarne. As equipes especializadas puderam concluir este procedimento. Porém, essa não é a única razão que faria a espiritualidade promover esta melhora súbita no paciente. Pode acontecer também da pessoa ganhar uma oportunidade de se despedir dos seus familiares ou até de se comunicar melhor com alguém, processos envolvendo o perdão, que são muito importantes nessa fase final da nossa vida. E é sempre um presente, um ato da misericórdia divina. Tenho certeza que vocês conhecem casos em que isso ocorreu, que foi muito providencial. Então vamos agora para o mistério número 2, as EQMs. Foi o médico Raymond Moody Jr. que criou a expressão experiência de quase morte. Em 1975, ele lançou um livro que virou um best-seller internacional, milhões de cópias vendidas. O livro se chama Vida Depois da Vida e traz mais de 100 relatos de pessoas que passaram por essa experiência. Segundo o livro do Dr. Raymond, a experiência de quase morte pode ser definida como um processo em que a pessoa está num estado fisiológico extremo e entra num estado de consciência transcendental,
O coração pode parar a respiração também, mas do ponto de vista do indivíduo, ele está vivenciando fenômenos muito especiais. Existem sim relatos de EQMs com experiências desagradáveis, mas geralmente são experiências boas. E pacientes de diferentes culturas costumam relatar coisas semelhantes. Então, segundo o livro, os pontos mais comuns relatados em EQMs são sentir-se fora do corpo, atravessar um túnel e chegar em outra dimensão, ver uma luz brilhante, perceber a presença de pessoas amadas que já faleceram, assistir a uma recapitulação dos eventos da própria vida, uma sensação de paz e conforto muito intensas, relutar em voltar para o próprio corpo e a perda do medo da morte. Cerca de 15% das pessoas que têm uma parada cardíaca relatam algum tipo de EQM, é um número muito alto para a ciência ignorar. Mas, segundo o ponto de vista científico, as chamadas EQMs nada mais são do que uma resposta do nosso cérebro, uma resposta orgânica, uma descarga de neurotransmissores do nosso cérebro, como endorfina, para dar um alívio da dor e do estresse desses momentos finais. Essa argumentação também leva em conta que o cérebro pode apresentar ondas cerebrais mais intensas nessa fase, se ainda houver atividade cerebral, e a pouca oxigenação desse órgão também contribuiria para os eventos relatados como EQMs. No entanto, esta teoria está longe de explicar, em sua complexidade, todo esse fenômeno. Principalmente porque, como eu disse, indivíduos de culturas diferentes relatam experiências semelhantes e muitas vezes, nesses relatos, os pacientes dizem coisas que aconteceram, diálogos, por exemplo, entre os profissionais de saúde, a disposição que as coisas e as pessoas estavam na sala, que eles não poderiam saber, porque supostamente estavam inconscientes. A explicação espiritual é bem clara. A EQM é um tipo de projeção da consciência. Então, durante esses momentos, o espírito se desprendeu do corpo físico, viveu experiências e retornou, conservando essa lembrança. Mas por que isso acontece? Qual seria o propósito dessa experiência? Como vimos, muitas pessoas retornam de uma EQM muito diferentes do que eram. Realmente é uma experiência muito forte. Forte a ponto de fazer a pessoa reavaliar as suas prioridades na vida, repensar o modo como vinha conduzindo a sua existência. E é muito comum essas pessoas se tornarem mais desapegadas, mais desencanadas em relação a valores muito comuns em nossa sociedade, como status, dinheiro, luxo. Seriam, então, as EQMs uma estratégia do mundo espiritual que atuaria como uma espécie de despertar para algumas pessoas? Seria esse fenômeno controlado pela espiritualidade que definiria o momento certo de retorno ao corpo, o tipo da experiência ideal para cada um? Consideramos essa hipótese bem plausível. O que vocês acham? Mas por que nem todos passam por essa experiência? Por que alguns então mereceriam passar por ela e outros não? Bom, os nossos mentores, nossas mentoras, eles sabem exatamente o que cada um precisa para esse despertar, para um alerta do que podemos melhorar na nossa caminhada espiritual. Eles nos conhecem tão bem que sabem perfeitamente o que estamos aptos a compreender e a interpretar. Porém, ainda é um tema que vamos precisar estudar mais a fundo e com certeza retornaremos a ele. O que temos que ter certeza é que muitos são os chamados. Talvez você não tenha recebido o seu através de uma experiência tão intensa como uma EQM, mas eles sempre vêm de formas muito variadas. Às vezes por meio de um livro, um amigo, um conselho, uma conversa. Relembre alguns momentos da sua vida, tenho certeza que você vai
identificar muitas passagens em que a espiritualidade estava muito perto de você. Mistério número 3. O gato que previu dezenas de desencarnações. Já que estamos nessa temática de desencarnação, vamos conhecer uma história curiosa de um gatinho que conseguia identificar quando uma pessoa estava prestes a desencarnar. Em 2005, um gatinho chamado Oscar vivia num centro de enfermagem e reabilitação chamado Stiri House, que fica lá em Rhode Island, nos Estados Unidos. Mas o gatinho ficou famoso mesmo em 2007 por causa de um artigo de um médico daquela instituição, um geriatra, chamado David Dousa, que publicou um artigo no New England Journal of Medicine. Nesse artigo, o médico argumenta, é claro que ele usou a metodologia científica para chegar a esta conclusão, de que o gatinho conseguiu prever vários óbitos antes deles ocorrerem. Dr. David escreveu que 6 meses depois do gatinho chegar à instituição, a equipe de saúde percebeu que sempre que algum paciente estava prestes a falecer, um pouco tempo antes, cerca de 2 horas antes, Oscar se aproximava dessas pessoas e ele ficava como se estivesse a confortá-los. E ele fazia isso sempre, a ponto da equipe, quando via esse comportamento no animal, até já ligava para os familiares virem se despedir. O artigo demonstrou em 2007 que Oscar já havia previsto a morte de cerca de 100 pacientes. Isso ganhou as manchetes de vários jornais pelo mundo inteiro. E o gato Oscar também foi responsável por salvar um paciente do Stiri House. Certa vez, a equipe percebeu que o gatinho estava sentado em uma das pernas de um homem que estava ali já há algum tempo. Então a equipe, já sabendo das habilidades, digamos assim, de Oscar, resolveu investigar e descobriu-se uma trombose oculta ainda, bem naquela perna que o gatinho estava sentado e miando bem alto. Então o paciente foi levado imediatamente para a UTI e isso o salvou. A explicação científica que o próprio Dr. David fornece é que o gato, de alguma forma, pelo seu olfato, consegue perceber algum cheiro ali envolvido no processo da morte. Ele também argumenta que o bichinho pode ser atraído pela quietude do quarto dessas pessoas, desses pacientes terminais. Porém, se fosse só pela quietude do ambiente, Oscar também poderia ir em outros quartos de pacientes que estavam só inconscientes e não próximos da morte. A hipótese espiritual, que não exclui a questão do olfato, que pode sim estar envolvido também, é que o gato, que é um animal que foi sagrado para muitas civilizações antigas, o gato ele tem uma percepção maior do ambiente. Ele percebe energias, percebe presenças espirituais que estão envolvidas naquele processo da desencarnação. No meio espiritualista, o gato é conhecido como um animal que tem a capacidade de realizar uma transmutação da energia do ambiente, sempre em nosso benefício, além de representarem a vigilância, a proteção e nos proporcionarem um amor puro que só uma criatura tão adorável como essa pode nos oferecer. O gato Oscar identificou uma centena de desencarnes, antes mesmo das equipes de saúde. E lembrando também que foram mortes que ocorreram por motivos diferentes. Será que ele fez isso apenas por conta de um cheiro estranho? Ou será que tinha algo mais acontecendo ali? O que vocês acham? Deixem aí também nos comentários. Bom, gente, eu sou suspeito para falar de gatos, porque aqui em casa a gente ama os gatos. Essa aqui é a Fibinha, que já apareceu em um dos vídeos. E ela é muito linda. Bom, gente, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Lembrando que essas hipóteses
espirituais, claro, não fecham as questões. Tudo ainda tem que ser mais estudado a fundo, novas reflexões e informações com certeza vão chegar, mas precisamos estar abertos a todas as possibilidades. Isso é o que a gente vem enfatizando nesta série de vídeos. Vou deixar aí na tela final os 2 primeiros vídeos desta série de mistérios científicos à luz da espiritualidade. Muito obrigado, então, pela companhia de vocês até aqui. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like, se inscrever, deixar um comentário, compartilhar, isso ajuda muito o canal. Um grande abraço para vocês e até um próximo vídeo. Tchau!